Muito bem, vamos lá então para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no último item do capítulo 17, Sede Perfeitos, lá nas instruções dos Espíritos, cuidar do corpo e do espírito. É o item número 11 que nós vamos estudar. Um tema de grande relevância, mas muito pouco explorado, muito pouco estudado, não apenas por nós espíritas, mas por grande parte da sociedade humana, independente da crença, independente da cultura. Cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Nós temos assim dois segmentos que, embora sigam paralelos, eles não se juntam. Temos a religião, que fala da preparação, da elevação do espírito para alcançar a felicidade plena, e temos a visão materialista, em que o corpo é para nós um instrumento importante para a nossa vivência aqui no mundo material. E aí então falamos sobre tratamentos médicos, tratamentos estéticos, tratamentos, cuidados físicos de um modo geral, e são poucas as filosofias que fazem essa junção da harmonia entre o espírito e o corpo. Então, antes de tratarmos dessa questão, né, para muitos é até uma surpresa de pensar que a doutrina espírita fala sobre esse assunto, porque nós vamos até um centro espírita, a primeira coisa que a gente pensa é: vamos planejar o nosso futuro espiritual, como é que vai ser a nossa desencarnação, vamos resolver os nossos problemas morais aqui no nosso mundo físico. Mas e o corpo? O que fazemos com esse instrumento? Então vamos lá. Inicialmente nós vamos fazer uma pequena introdução, saindo um pouco do o Evangelho segundo o Espiritismo, e indo lá para o Livro dos Espíritos. Na segunda parte, Mundo dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Temos dois itens importantes. Nós vamos pegar apenas aqui uma parte, algumas das questões, e o outro a gente vai ler de uma forma completa. Então, o primeiro, prelúdio do retorno. Nesse item do Livro dos Espíritos, nós temos então o prelúdio do corpo, do retorno, ou seja, a preparação para o retorno do espírito à vida corporal, união da alma com o corpo, faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, idiotismo e loucura, da infância, simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Então tem aqui um pacote completo com 8 itens importantes, abordando todos os aspectos do retorno à vida corporal de um espírito. Nós vamos tratar então apenas do prelúdio do retorno, a preparação para esse retorno, e depois a influência do organismo. Então vamos lá. Na questão 330, aqui do item primeiro, prelúdio do retorno, Kardec faz algumas perguntas importantes para os espíritos a respeito dos procedimentos dessa etapa introdutória que precede o retorno aqui ao mundo físico. Porque, de modo geral, a gente acaba analisando a vinda do espírito considerando apenas o momento da sua gestação. Então ali teve a gravidez, teve a concepção, teve todo o processo da gravidez, teve o nascimento, e a partir dali então o espírito começa a se desenvolver, interagindo aqui com o mundo material e também com todos aqueles que fazem parte, né, do seu círculo social. E muitas vezes nos esquecemos de perguntar como isso acontece antes de tudo começar. O que acontece antes? Como são feitas as escolhas? Quais são as previsões feitas não apenas pelo espírito, mas por todos aqueles que participam desse processo, né, orientando, instruindo com relação às necessidades que o espírito tem, com relação às suas provas, às suas expiações, às suas missões.
Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por favor. Então, como falávamos, nós não pensamos muitas vezes de que forma que isso acontece na preparação do espírito. André Luiz, no livro Missionários da Luz, trouxe algumas informações a esse respeito, né, trazendo uma ilustração bastante significativa para nós de que forma que tudo isso acontece. Kardec já falava, então, como nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, trazendo algumas pequenas questões, né, infelizmente são questões muito breves, muito objetivas, e acabam deixando aí muitas lacunas, né, para as nossas dúvidas. E claro, né, o objetivo dele era tratar de questões morais importantes, e infelizmente não pôde abordar tudo, né, mas nós, com o passar do tempo, tivemos oportunidade de aprofundar e expandir um pouco mais essa nossa visão. Então, aqui no Livro dos Espíritos, questão 330, Prelúdio do Retorno, Kardec pergunta: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? A resposta eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Nós já tivemos a oportunidade de ler uma psicografia que trazia a comunicação de um espírito que falava exatamente dessa expectativa que ele vivia da preparação da sua reencarnação. Ele tinha vivido como alcoólatra numa reencarnação anterior, fazendo parte de um grupo social com o qual ele se encontraria novamente. Falou sobre os prejuízos que ele trouxe para a família. E aí então nessa expectativa ele falava: eu sinto que está chegando a hora de eu reencarnar. E mostrava ali todas as suas preocupações. Apesar dele ter se recuperado das dificuldades que foram enfrentadas na encarnação anterior, ele tinha muito medo de voltar a ter uma recaída e fracassar novamente naquilo que ele se propunha. Então, muito interessante, mostrando que não sabia quando, mas ele já pressentia que o momento estava chegando. Para nós isso ainda é um assunto muito pouco explorado e desperta em nós muitas curiosidades. Porque, de um modo geral, a gente sabe que o espírito pressente. Mas claro que a nossa curiosidade quer se aprofundar um pouco mais para saber exatamente como cada espírito sente a sua experiência se aproximando. Na questão 330A, Kardec explora um pouco mais esse assunto, e ele diz assim: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Responde o espírito, então: seguramente assim é. Então, assim como o nascimento aqui no mundo físico para o espírito tem grande relevância para a sua evolução, a morte do corpo físico, a sua desencarnação, também o é para que ele possa dar continuidade nessa nova etapa, nessa nova dimensão em que ele vai viver. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? E é uma pergunta extremamente relevante para nós. Porque, de um modo geral, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós estudamos o antes, o durante e o depois. O que o espírito faz no mundo espiritual durante a sua condição de errante. E ali então ele vive as suas experiências, ele se prepara, se fortalece, faz ali os seus contatos, cria vínculos que vão ajudá-lo na sua vida aqui no mundo físico, ou traz também relações problemáticas, que vão também confrontá-lo aqui durante a sua encarnação. Falamos sobre aquele momento em que ele começa a pressentir a sua reencarnação, falar da preparação, quem será a sua família, onde ele vai reencarnar, em que condições, e aí então como será o seu corpo físico, o instrumento do seu trabalho. De um modo geral, a gente sempre se preocupa com aqueles casos em que o corpo físico traz limitações para que o espírito possa exercer plenamente todas as suas potencialidades e capacidades. Então falamos sobre patologias, deformidades, condicionamentos, enfim, tudo isso então é explorado
mas não pensamos nos espíritos que trazem um corpo perfeito, saudável, para que possa viver no mundo físico. Então, nos nossos estudos, até nisso, nós acabamos, de certa forma, fazendo um estudo superficial, apenas estudando a influência de um organismo que traz algum tipo de deficiência. Mas não pensamos naquele organismo que oferece ao espírito todas as possibilidades para que ele possa se bem desenvolver. Então, todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? A resposta: aos que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Thales, bom dia André, bom dia Auxileia. Então, quando se fala na preocupação com a reencarnação, mais uma vez para nós que somos espíritas, que temos oportunidade de compreender a importância da reencarnação, o cumprimento das missões, o resgate do passado delituoso, a preparação para aquele futuro, para fazer com que o espírito vivencie, ou que nós vivenciemos aquela felicidade especial que o espírito sente quando ele se desenvolve, quando ele aprende, quando ele se liberta do seu passado. Mas, de um modo geral, nós podemos imaginar, quando se fala em preocupação com a reencarnação, nós sempre, como eu sempre reforço para vocês, tudo aquilo que diz respeito à natureza humana deve ser observada no nosso planeta, independente das barreiras que nós geralmente impomos. Barreiras culturais, barreiras religiosas. Então a gente fala assim, os espíritos se preocupam com a reencarnação. De imediato a gente pensa em nós que estamos aqui numa sala espírita, naqueles que vivenciam atividades no centro espírita, aqueles que leem obras espíritas, aqueles que são simpatizantes ou são espíritas. Se preocupam com reencarnação, se preocupam com suas missões, se preocupam com o futuro. Mas nós temos que sair desse pequeno núcleo, que infelizmente é uma grande minoria do nosso mundo hoje, que tem essa compreensão, e olha que é uma compreensão muito superficial com relação a isso, e temos que pensar nas pessoas comuns. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação. Vamos pensar em alguém que nasceu na Etiópia, alguém que hoje vivencia aqueles conflitos na Síria, aquele indivíduo que vive no Japão, aquele outro que vive aqui na América Latina, que vive no Haiti, no meio daquele caos social e problemas de infraestrutura, aquele europeu que tem a sua vida tranquila, bem estruturada, aquele afegão que vive numa vila, lá no meio daquelas montanhas, daquela região. Temos que pensar nessas pessoas. Elas reencarnando com aquele grau cultural, com aquele grau espiritual, com a compreensão que ele tem da sua vida, ele tem alguma noção da complexidade da sua reencarnação? Então, como disse aqui para nós, há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. E não fala nisso naqueles espíritos negligentes, espíritos egoístas, porque a impressão que dá assim que é aqueles que não pensam nela. A primeira imagem que vem para nós é daqueles espíritos que só querem aproveitar o mundo para desfrutar de prazeres. São aqueles espíritos que apresentam aquele grau de maldade, aquele grau de viciação, e na verdade nós estamos falando de pessoas comuns, pessoas simples, aquelas que quando a gente vê na televisão, mostrando uma reportagem, um documentário, pessoas que cuidam dos seus afazeres, do seu dia a dia, muitas vezes elas reencarnam sem sequer pensar na importância delas estarem vivas aqui, e muito menos entenderem do porquê estarem vivas. Nós que temos esse pequeno conhecimento já temos dificuldade quando perguntamos por que você existe. A gente fala, sei lá. Agora quando pergunta por que você está reencarnado, aí a gente já começa a ter uma compreensão melhor, devido à teoria que nós estudamos, que a reencarnação é importante, é uma necessidade para a nossa evolução, que nós temos provas, expiações e missões. Mas de um modo geral as pessoas sequer pensam nisso. Pensarmos num líder político de uma nação, um funcionário, uma pessoa, membro de uma família comum, será que ela tem ideia do porquê dela estar viva naquela família, vivendo aquela experiência? Por que muitas vezes um indivíduo vive na mendicância
vive num país pobre ou vive num país rico, ele tem ideia do que isso significa e a importância que ele deveria dar para aquela experiência que ele está vivendo? Por isso nós vemos que, de um modo geral, a ideia da reencarnação ela sempre se destaca de uma forma romântica ou de uma forma dramática, quando o indivíduo fala assim, nossa, eu reencarnei porque eu estou aqui pagando meu karma. Ou então o outro pensa assim, nossa, eu não vejo a hora de reencarnar, né? Ou então encontrei o amor da minha vida que veio de uma outra reencarnação. Só se pensa dessa forma meio fictícia, dessa forma meio romântica. Mas a realidade do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, isso para nós muitas vezes passa absolutamente despercebido. Simplesmente vivemos, reclamamos, elogiamos, desfrutamos do dia a dia, dos prazeres e coisa e tal, mas o que isso traz para nós de experiência? Para a maioria de nós, isso é um grande enigma. Sequer temos essa compreensão. O Brás colocou, né, quando eu for reencarnar, vou contratar Leonardo da Vinci para desenhar meu protótipo perispiritual. Ele vai te fazer de Mona Lisa, Brás. Fica ligado, meu amigo, você vai ficar uma lindeza de Mona Lisa. E se ele estiver bem inspirado ainda, né? Pois é, se cuida, hein? Não esquece de assinar, de ler bem as entrelinhas do contrato. A Miriam colocou, às vezes penso nisso. Uns que reencarnam em lugares que não tem nada de recurso, vivem quietinhos e nós aqui nessa correria, né? Porque o isolamento faz a diferença. O convívio testa mais a gente. Sim. Tanto a facilidade dos recursos, bom dia, Dudu, a facilidade do recurso ou a falta dele, o tipo de grupo social que nós vivemos, já chegamos a falar sobre isso, de pensar, por exemplo, o que é para nós estarmos reencarnados no Brasil e o que seria para nós estarmos reencarnados num país desenvolvido, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Como seria a nossa vida se nós vivêssemos, por exemplo, na Dinamarca, um dos países com o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo? Como seria viver num país como, por exemplo, a Somália, um país que vive uma grande dificuldade, uma grande carência de recursos básicos de sobrevivência? O que é uma mulher nascendo no Brasil, o que é uma mulher nascendo na Europa, o que é uma mulher nascendo no Afeganistão? Então nós começamos a ter essa visão mais ampla do mundo, saindo, como a gente sempre lembra, das paredes de um centro espírita e colocando a doutrina espírita como uma grande lente que faz com que a gente consiga ler aquilo que acontece no mundo todo. Porque a doutrina espírita não é para os espíritos, não é para os espíritas. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de analisar o mundo, de analisar o espírito, a sua condição, a sua forma de viver, aquilo que ele aprende ou deixa de aprender. Quando a gente fala da preocupação com a reencarnação, hoje pela manhã nos telejornais que passam, mostraram as cenas tristes de bombardeio que acontecem na Síria, uma região importante na história da humanidade no que diz respeito ao cristianismo. Paulo de Tarso, em Damasco, naquela região. Jesus ali próximo, na Palestina, no Oriente Médio, ali em Jerusalém. E hoje vivenciam aquele desastre. O Hospital do Médicos Sem Fronteiras sendo bombardeado, escolas, pessoas desaparecidas, pessoas mortas. E temos aqueles que morrem e que matam e que sequer entendem o que estão fazendo aqui nesse mundo. Porque é exatamente isso que os espíritos quiseram dizer. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para uns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, estarem aqui hoje é um grande mistério. Mas esse não é o assunto para nós hoje. Vamos em frente, que a gente vai chegar no objetivo principal. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Aqui a gente fala também sobre o momento da reencarnação. Vamos em frente, que isso aqui é assunto para outro dia. Se um espírito se sentisse bastante feliz
numa condição mediana entre os espíritos errantes, ou seja, entre aqueles desencarnados, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Porque isso acontece, a gente vê muito isso na literatura espírita. Tanto aqueles casos de ficção, como aqueles casos reais, que mostram espíritos que, se dependessem dele, ficariam vivendo suas vidas no mundo espiritual indefinidamente. Mesmo que isso não fosse nada produtivo. Ele simplesmente está num lugar que ele gosta, com pessoas que ele gosta, numa condição que ele gosta, e para ele está bom. Só de falar em reencarnação para ele já dá aquele calafrio. Porque ele fica imaginando o que virá no seu futuro. Isso para aqueles que pensam nesse futuro. Mas, de um modo geral, há aqueles que se acomodam e ficam. Tranquilamente. É muito mais do que preguiça, Miriam. Eu acho que é comodismo. Para ele está bom. Então ele não quer mudar a sua condição. Porque ele já conseguiu se estabilizar, já conseguiu se equilibrar dentro daquela condição, e mudança para ele seria um recomeço. E muitos deles não querem recomeçar. Então, eles podem prolongar indefinidamente esse estado? A resposta: não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois este é o destino de todos. Né? A gente lembra sempre que a ociosidade chega uma hora que ela cansa. E o espírito, conforme ele fica no mundo espiritual, vivendo essas experiências, ele começa então a se esclarecer. E aí então ele percebe que é hora de mudar. Mas para muitos isso pode durar séculos, por incrível que pareça. Para outros que chegam no mundo espiritual, já esfrega as mãos e já fala: o que eu tenho que fazer para crescer mais? Eu quero ir logo. E aí ele pode pedir para abreviar esse seu momento no mundo espiritual para recomeçar uma nova atividade. Há aqueles que pedem um pouco mais de tempo para se preparar. E há aqueles que não fazem absolutamente nada para mudar, mas chega uma hora que acaba realmente fazendo diferença para ele, aquele estado. Arnaldo colocou, né, continuam adormecidos física e espiritualmente. Pois é. Nós vamos ver aqui algumas reencarnações compulsórias, em que o espírito é forçado a reencarnar, exatamente ou por sua resistência, por sua rebeldia, ou por sua apatia diante da necessidade evolutiva. A união da alma com este ou aquele corpo está destinada, ou no último momento é que se faz a escolha. É que a gente já começa na preparação. O espírito, quando vai reencarnar, como é que é feita a escolha de onde ele vai nascer, como vai ser seu corpo físico? Antes da resposta, Hilligari colocou: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. Então, quer dizer, para nós essa resposta ela é bastante interessante. Porém, como é que a gente vai fazer com que um indivíduo comum, simples, compreenda a importância da sua reencarnação? Para ele, do jeito que está, tá bom. Eu, certa vez, eu assisti a um documentário muito interessante que falava sobre a Serra Pelada, aquela região do norte do Brasil, onde tinha aquela grande jazida de ouro, e milhares de homens viajavam para lá para tentar ganhar a vida. E nesse documentário mostrava o rosto das pessoas, mostrava o seu dia a dia, o seu cotidiano, carregando aqueles sacos de terra, tentando encontrar uma pequena pepita de ouro que pudesse oferecer para ele um tipo de conforto, um tipo de prazer. E aí percebemos ali que pessoas completamente indiferentes com relação à sua realidade. Por que estão aqui? O que estão fazendo? Simplesmente ignoram. Vivem aquilo que os seus instintos acabam exigindo. Então, quando a gente fala que estar no mundo corporal é uma necessidade, são pouquíssimos aqueles que compreendem. Mais uma vez, nós mesmos que somos estudantes, temos uma compreensão muito superficial da complexidade desse processo. Tanto é assim que, mesmo sendo espíritas, a gente vivencia problemas do nosso dia a dia, a gente cria problemas para nós e para os outros e para a sociedade. Não tem aquela coisa assim de falar sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre vaidade? Se nós vivemos o egoísmo, o orgulho e vaidade, onde está a nossa compreensão sobre a necessidade de estarmos encarnados? Se quando estamos aqui nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos.
viciosos, materialistas, preguiçosos. Então isso mostra que nós temos uma compreensão superficial teórica, mas temos uma compreensão moral quase nula, apesar do trabalho que a gente faz dessa reforma íntima. Isso mostra que pelo menos avançamos um pequeno degrau de compreensão. Arnaldo colocou, né, a lei do progresso alcança a todos, e quando necessário leva de roldão, né? Quer dizer, se não vai pelo bem, vai forçado. O Brás colocou, é certo que nos afinizamos com aquela frase, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, né? Se tivermos uma compreensão maior sobre isso, aí sim nós vamos ter um avanço significativo. Dona de mim, bom dia. Então a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? O espírito é sempre destinado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Aqui já começamos a entrar no nosso tópico. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui cuidar do corpo e do espírito. Então, no momento em que o espírito vai reencarnar, com antecedência, já existe aquele preparo para elaborar o instrumento que ele vai utilizar durante a sua reencarnação. Então, valores, por exemplo, ou elementos, por exemplo, como limitações do seu corpo físico, a sua aparência, a saúde que ele vai apresentar, as características do seu organismo dentro daquela sociedade. Isso me faz lembrar um grupo, uma aldeia que existe na África, de indivíduos que nascem com albinismo, aquela doença genética que faz com que ele não tenha pigmentos no seu organismo e tenha um corpo branco. Então imagina uma criança branca, com pelos todos brancos, nascendo numa comunidade africana. Muitos deles sofrem grandes preconceitos, como sendo crianças amaldiçoadas. Então nós temos na nossa sociedade uma série de preconceitos, uma série de valores que valorizam essas ou aquelas características. Então o indivíduo que nasce com determinadas características físicas tem ali benefícios ou dificuldades que vão proporcionar para ele, né, ou vão exigir dele um esforço muito maior. Então tudo isso é levado em consideração. A beleza, por exemplo, para nós é um grande atrativo, é um grande benefício, mas na verdade é uma prova muito difícil, que acaba estimulando a sensualidade, o interesse, a vaidade, e para muitos acaba sendo ali um motivo de queda. Então ser bonito para nós, como o Brás, por exemplo, é uma grande tentação. Mas e o fracasso que acaba vindo como decorrência desse processo? O Arnaldo colocou, né, a família pode oferecer-lhe, pela hereditariedade, a propensão a certas doenças e atividades psíquicas também. Quando a gente fala sobre questões hereditárias, Arnaldo, o ponto principal que a gente tem que considerar. O indivíduo nunca sofre ou deixa de sofrer sem que tenha merecimento. Muitas vezes nós temos numa família uma criança que herda uma doença que é genética na sua família, enquanto que o outro irmão não. E aí fazemos aquele mapa genético, né, para mapear uma doença, para ver ali os seus genes, os seus cromossomos, um gene recessivo, né, um gene dominante e tudo mais, e nós vemos que tem famílias que tem 2 irmãos saudáveis e um que é doente. Por que esse veio doente e os outros não? Então esse mapa genético, que André Luiz explora muito bem nas suas obras, quando se trata dessa preparação do corpo, isso está na sua programação. Tivemos um caso, por exemplo, que até foi reportagem de um telejornal, que mostrou um casal, os dois com cegueira, tiveram um filho que enxergava. Era uma doença recessiva que ele não teve.
Por que os pais tiveram essas características e o filho não? Qual era o compromisso que esse filho tinha com essa família? E com relação às questões psíquicas, muitas vezes essas desordens que aparecem são questões neurológicas, a influência do organismo sobre o espírito. Outras vezes o próprio espírito traz essa perturbação, tendo afinidade com a própria família. Espíritos que já traziam desequilíbrio tiveram na sua prole espíritos afinizados com eles que traziam as mesmas características. Vemos muito isso, né? Em vez de falar sobre atividades psíquicas, falarmos também sobre tendências. Um pai era um bandido, ou o pai era um alcoólatra, e de repente vem um filho que cometia o mesmo crime. Aí falava, tal pai e tal filho. Como se o corpo determinasse as características do caráter de um indivíduo. E na verdade nós percebemos que esses espíritos tinham afinidades e tendências semelhantes muito antes da sua reencarnação. Então certamente a hereditariedade pode influenciar ou não, tanto nas questões físicas como também em questões psíquicas. Mas no caso do psiquismo, não tendo interferência do organismo, como por exemplo, quando se fala em depressão, a depressão nós sabemos ela tem ali 3 características. Ou é uma questão orgânica, falta de substâncias no cérebro, acabam produzindo esse estado de apatia, vindo como depressão. Outras vezes, questões psíquicas, ou questões do seu dia a dia, do seu cotidiano, o levam à depressão, no caso de questões profissionais, questões afetivas, questões familiares. E o terceiro é quando o espírito já traz essa predisposição, já tendo tendências depressivas antes mesmo da sua encarnação. Então muitas vezes nós temos pais que são depressivos, que têm filhos que são depressivos. Ou então aquela história que a gente ouve, tanto na realidade como na ficção, o pai ou a mãe cometeu suicídio e o filho também. Aí fala assim, mas não dava outra, né? Puxou o pai ou puxou a mãe. E não leva em consideração o próprio espírito, pela afinidade psíquica que eles tinham antes da sua reencarnação. O Religare colocou, né? Ele adquiriu a predisposição, vai desencadear é uma outra coisa, depende das suas experiências. Na verdade, todos nós temos uma série de predisposições que podem ou não desencadear. Muitas delas ficam naquele stand-by, fica naquele estado de dormência, estado latente, para caso o espírito tenha necessidade de viver aquela experiência. Porque nós temos ali o plano A, que é aquele plano bem elaborado para que tudo dê certo. Tem o plano B, caso ele cometa algum desvio. Tem o plano C, o plano D. Porque a programação reencarnatória, nós acreditamos que ela é escrita e forjada de uma forma que não possa sofrer nenhum tipo de alteração. E na verdade ela é escrita trazendo ali todas as possibilidades de um espírito. Então muitas vezes eu tenho predisposições por uma certa doença e ela não se desenvolve porque eu mantenho a minha conduta regrada. Mas na minha programação eu fiz a minha própria escolha. Se eu me desviar, eu preciso de alguma coisa que me traga alguma restrição. E aí então vem uma doença, vem uma experiência, uma situação que faça com que eu volte, ou que façam com que eu volte para aquele eixo original. Então todos nós temos ali uma série, nós nem imaginamos. Tendo possibilidade no mundo espiritual, quando do nosso retorno, de fazermos ali uma análise do que foi a nossa programação, a gente vai analisar assim, você tem possibilidades disso, 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 disso. A gente olha e fala assim, meu Deus do céu, nem imaginava que eu tinha tudo isso. E aí então a gente percebe que sim, isso pode acontecer. Que muitas vezes nós mesmos escolhemos, que são experiências restritivas, que surgem caso haja necessidade. O Brás colocou, né, aqui no lar de criança de Lisiânia, tem crianças, filhos de drogados, porém essas crianças têm uma moral perfeita, não sofreu influência. Isso a gente vê na prática, né, Brás, experiências bastante claras que mostram essa
essa diversidade que existe entre os espíritos, que pode sim ter uma afinidade, como não. Como por espírito, a experiência dele é outra. A experiência dele não é viver como um drogado, mas é ter ali a recusa de pais que foram negligentes. É muito mais uma questão moral do que uma questão social ou biológica. Tico e Teco lembrou do histórico espiritual familiar ou coletivo. Histórico espiritual pessoal, familiar e coletivo. A gente ainda acrescenta mais essa. Continuando aqui, vamos lá que eu não entrei ainda no tema, hein? 335, ou melhor, 334. Não, 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Então, quer dizer, o espírito pode escolher o instrumento que ele vai utilizar para a sua reencarnação. Mas como eu falei para vocês, se dependesse de nós, se dependesse da nossa disposição e interesse, nós escolheríamos nascer bonitos, inteligentes, ricos, famosos e poderosos. Olha que receita perfeita. Receita perfeita para o caos. Porque isso são 5 fraquezas que nós temos ainda, que para nós é muito difícil. Então escolher assim, olha, como é que você quer escolher a sua vida? Faz você o seu planejamento. Ah, aquele bonitão, corpo sarado, com uma conta bancária gorda, vivendo num lugar maravilhoso, rodeado de pessoas do interesse, uma pessoa que sabe dar ordem, que comanda tudo, que todo mundo reconhece na rua e aplaude. Essa seria a nossa programação. Mas aí aqueles espíritos dão um tapinha nas nossas costas e falam assim, então senta aí que a gente vai conversar. Você vai nascer pobre, vai ser feio, vai ter a sua inteligência limitada, porque você não pode ter tudo isso. Então, no caso do corpo físico, eu quero escolher um corpo físico que não apenas seja saudável, mas que seja interessante dentro daquele campo da sexualidade. Seja bonito, atraente. É que, na verdade, Brás, quando se fala em Condessa Paula, quando ela apresenta para nós aquele quadro de ser uma pessoa bela, influente e rica numa sociedade, a gente não conheceu as experiências anteriores que ela teve que vencer para chegar nessa condição. Quer dizer, para chegar na condição de um espírito feliz, ela teve que viver anteriormente todas as infelicidades que o mundo material acaba oferecendo. Então nós conhecemos ali o espírito que estava no topo já. Mas para chegar no topo, teve que quebrar muita pedra, né? O Arnaldo colocou, né, o filme Endiabrado, um filme muito legal. Né? O cara pediu para um demônio para ele ser rico e famoso. Acordou no dia seguinte, líder do tráfico, rico, famoso e procurado pela polícia. Ou então ele queria ser famoso, mas acabou sendo ali meio desprivilegiado sexualmente também, né? E tem até um outro filme também que fala, cuidado com seus desejos que eles podem se realizar. Ou seja, se você não fizer bem, não pedir bem o seu desejo, vai ser realizado do jeito que aquele gênio pode te oferecer, né? Então, por isso, esse corpo físico que é escolhido para nós, ele vem de acordo com as nossas necessidades, trazendo as perfeições e imperfeições de que nós necessitamos. Kardec explora um pouco mais. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Ou seja, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre mais complicada que a primeira. Então o espírito pode? Sim. Mas se recusasse, ele ia ter mais problemas ainda. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para reencarnar? Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Aqui a gente já vai falar sobre prova de paz, prova do espírito, a questão do aborto, né? Mas é outro tema para nós. E a última questão desse item, 337, a união do corpo com determinado corpo, a união do espírito
com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Ou seja, nesse caso, uma reencarnação em que o espírito não tem escolha. A resposta pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Então vimos aqui, nesse caso, um espírito que, não tendo condições de fazer escolhas, escolhem por ele como ele vai viver, onde ele vai viver, como será o seu corpo físico, e ali então ele vai ter que lidar com isso. E isso se dá exatamente pelo grau de compreensão que ele apresenta, que é um grau muito baixo, um grau muito limitado. É exato, Tico e Teco, né? Entre o sim e não, tem muitos detalhes ali, né? Então, quer dizer, tem tantas variedades de questões a serem analisadas que nós ainda sequer compreendemos. Agora vamos sair daqui rapidinho do item número 1, prelúdio do retorno, e vamos aqui para a influência do organismo. Tudo isso a gente está tratando como introdução, como base, para essa questão, para esse item do Livro dos Espíritos, que fala sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito. Vamos acelerar um pouquinho agora que o nosso tempo está passando. Influência do organismo. Claro que aqui é tratado das influências com relação às restrições que o espírito sofre. Mas a influência do organismo sobre o espírito, a gente pode dizer, por exemplo, um espírito que tem um corpo físico que traz uma beleza que é muito cultuada ou muito desejada por uma sociedade. Que tipo de influência isso exerce sobre o espírito? Muitas. Basta a gente perceber nessa época de carnaval os exibicionismos que nós temos, o culto ao erotismo, à sensualidade, exatamente valorizando a beleza física. E o que isso provoca sobre o espírito? Fortalecendo mais ainda as suas tendências instintivas inferiores. Então a influência do organismo se dá das mais variadas formas. O indivíduo que tem ali um cérebro privilegiado, que favorece ali o seu raciocínio, o desenvolvimento da sua inteligência, que tipo de influência essa liberdade traz para um espírito que muitas vezes traz valores inferiores, de vaidade, de egoísmo, de ganância, de ambição? Então vamos lá, 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais do que o envoltório do espírito, como a roupa é do envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, fazendo uma comparação do corpo com uma roupa, a gente pode perceber que a nossa autoestima vai ser mais ou menos estimulada de acordo com a roupa que a gente usa. Se você usa aquele pijama com aquela pantufa no inverno e coisa e tal, você vai ter ali uma determinada sensação. Se você usa aquela roupa, aquele uniforme que você põe para um casamento, fica bem vestido, bem produzido, você vai ter um outro estado de espírito. Se você usa uma roupa velha, uma roupa nova, uma roupa que te deixa mais ou menos atraente, a mesma coisa acontece com o corpo físico. Se você põe uma camisa do Timão, você se acha o rei do mundo. Você se acha o cara mais feliz desse planeta. Agora, se você é obrigado a colocar compulsivamente uma camisa do Flamengo, aí é uma tragédia. Você vai se sentir o indivíduo mais infeliz do mundo. O corpo físico é a mesma coisa. É isso que ele provoca em nós. Então, vemos aqui que ele se identifica, ele não se torna o corpo, mas ele utiliza o corpo e sofre as influências que esse corpo pode apresentar. Mas é o indivíduo, que é o espírito em si, que tem ali os seus atributos. A sua inteligência, a sua ignorância. Isso é importante, como Kardec lembra lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, aquele capítulo, A Carne é Fraca. Que o indivíduo fala assim, eu fiz isso porque meu corpo queria.
Ou seja, ele se esquece que é ele que traz os valores, ele que é a inteligência, e não o corpo físico que o obriga. Certamente nós temos ali a influência do organismo, no caso, por exemplo, de dependências químicas, o corpo físico traz essa tendência do alcoolismo, do tabagismo, do uso de drogas de modo geral, a alimentação compulsiva. O corpo físico se habitua àquela substância e o espírito, tendo ali a sua fraqueza de caráter, acaba se deixando levar por essas tendências. Mas, a princípio, as viciações são apresentadas no espírito e não no seu corpo. A Tuti colocou, né, por isso pessoas que ficam em casa de qualquer jeito acabam depressivos, sim. Nós temos ali uma série de situações, por exemplo, os psicólogos, né, quando o indivíduo apresenta ali uma certa tendência à depressão, à apatia, ele fala assim, olha, vai para uma loja, tome aquele banho de loja, vá num parque, vá a uma praia, para que você possa conviver com pessoas, ver novos ambientes, sentir um novo estado de espírito. Então isso tudo que ele está vivendo, toma sorvete e melhora, né? Eu como churros, fica bom. Então temos ali todas as influências que o meio e o próprio organismo pode apresentar para nós. Vícios e virtudes são inerentes ao espírito. Hahnemann falava sobre isso aqui no Evangelho. Continuando, 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Então olha só, as faculdades do espírito, todos os seus valores, os seus atributos, ficam livres para se expressar após o espírito se vincular ao corpo físico? A resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. E aí mostra então que o espírito encarnado apresenta muitas restrições, muitas limitações para mostrar o seu grande potencial. Isso para ele pode ser um benefício, se por acaso ele necessita dessa restrição, pode ser um malefício, se ele tem o que mostrar e não pode, como era aquele caso, né, aqui a gente até estudou sobre isso, aqui nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, que Kardec lembra que muitas vezes um músico de grande talento não consegue demonstrar aquilo que sabe por tentar apresentar a sua música num instrumento imperfeito. Aquele violinista, por exemplo, que tem grande talento, pega ali um Stradivarius, né, o grande e famoso violino, e aí então ele apresenta uma peça de altíssima qualidade. E depois ele vai na esquina, compra um violino ali feito de modo artesanal e tenta apresentar a mesma coisa. Muitas vezes até de uma forma imperfeita, né, com cordas quebradas, cordas desafinadas, uma madeira de má qualidade. Então o corpo físico acaba trazendo essas restrições. 368. De acordo com isso, um envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à emissão da luz? Sim, e bastante opaco. Ou seja, ele quer dizer que o corpo físico apresenta restrições muito maiores do que nós imaginamos. Nós achamos que o espírito fica mais ou menos quando ele reencarna, em termos de capacidade de expressão, mas na verdade ele sofre uma limitação significativa. Eu não sei qual é a porcentagem que a gente poderia colocar. Se, por exemplo, o espírito desencarnado tem 100% da sua potencialidade, ao reencarnar, se ele fica com 20%, com 30% dessa capacidade. Eu estou chutando 20%, 30%, né, falando aqui do meu achismo. Mas a gente poderia até pesquisar sobre isso para tentar ter uma ideia de qual é o grau de limitação que o espírito sofre depois que ele reencarna. Seria ele de 70% de restrição? 80% de restrição? Comentário de Kardec. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Então é o espírito que tenta nadar numa piscina de lama, numa piscina que tem lodo. Ele não consegue nadar com fluência, exatamente porque a restrição daquele tipo de
substância, limita seu movimento. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Aqui a gente já começa a entrar no nosso assunto. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então nós vemos aqui que quando nós falamos sobre os órgãos, muitas vezes nós pensamos no cérebro, que o espírito vai se comunicar com mais facilidade, demonstrar sua inteligência com mais facilidade, e nós nos esquecemos que muitas vezes, ele acaba negligenciando os cuidados com o seu corpo físico, e em vez dele viver as experiências morais e intelectuais que foram programadas, ele passa uma existência inteira cuidando do corpo doente, porque ele fez o corpo ficar doente. Questões, por exemplo, endócrinas, digestivas, respiratórias, gástricas, motoras, ortopédicas, neurológicas. Eu sempre me lembro do nosso amigo Reinaldo, já desencarnado, que participava aqui conosco, e ele comentava que o excesso de trabalho, ele era fumante, trabalhava compulsivamente, fez com que desencadeasse nele uma patologia cardíaca, que fez com que ele parasse de trabalhar, parasse de realizar suas atividades e ficasse cuidando do seu corpo físico. Ou seja, se o corpo físico continuasse saudável e ele tivesse uma vida equilibrada, ele poderia continuar vivendo a sua vida de um modo absolutamente saudável e produtivo. E aí então ele teve que parar tudo para cuidar da doença que o acometeu, uma doença grave, que inclusive o levou à desencarnação, simplesmente porque o seu modo de vida trouxe para ele esse prejuízo. E quantos de nós vivemos isso também? Temos dietas equivocadas, hábitos equivocados, os cuidados com o nosso corpo físico, a manutenção dessa máquina que nós utilizamos negligenciado, e aí surgem então todos os distúrbios, e aquela potencialidade do espírito que deveria se manifestar na execução das suas provas, das suas expiações e das suas missões, ficam então absolutamente comprometidos. Porque ele não pode mais utilizar a saúde que ele tinha, de que ele dispunha, para realizar esses trabalhos. Para outros não. Para outros a doença, a limitação, vem como uma necessidade evolutiva. Mas para muitos de nós, a gente lembra até a experiência de André Luiz, relatando no seu livro Nosso Lar, no primeiro capítulo, que ele era chamado de suicida. Suicida inconsciente. Que é até uma expressão que a gente já conversou sobre isso. Mas por que suicida inconsciente? Porque o seu modo de vida fez com que ele tivesse uma desencarnação precoce, cheio de doenças. E isso não estava na sua programação. O seu modo de vida, valeu, Religari, bom dia, bom trabalho. O seu modo de vida o levou, então, àquele estado. E quantos de nós desencarnamos precocemente em virtude dos nossos hábitos e do nosso modo de viver? 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e as faculdades morais e intelectuais? Aqui já fala do cérebro. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Aqui, inevitavelmente, a gente lembra de Albert Einstein, que após a sua desencarnação, pegaram o seu corpo físico, fatiaram o seu cérebro, para tentar entender o tipo de cérebro que um homem daquele tinha. Acreditando que, sendo o gênio que ele era o cérebro que proporcionava isso, e não o espírito que já trazia essa potencialidade. Então procuravam a inteligência dele nas características físicas do seu cérebro. Ou seja, mostra a limitação de compreensão da nossa ciência material, da nossa ciência física. O Tico Teco lembrou aqui, será que alguém vem médio sem o conhecimento espiritual
do fundamento da mediunidade, podemos colocar que sim, Tico-Teco. Porque muitas vezes o indivíduo vem com uma mediunidade provatória e expiatória. Ele pode não saber o que é, mas quantas pessoas sofrem por serem médiuns dentro de outras religiões? Evangélicos médiuns, para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, encontramos muitos casos. Pessoas que nos escrevem dizendo assim: o que eu faço com isso? Porque eu sou evangélico, mas eu vejo o espírito dentro de casa. E se eu contar isso na minha igreja, vão dizer que eu estou endemoniado. Vão dizer que eu estou possuído. Então, sim, muitas vezes a mediunidade também vem como uma limitação para que o indivíduo possa se regrar. Se a mediunidade ela é missionária, aí o espírito já vem com outro preparo para que ele possa exercer. Não poderia ser o caso de um desvio? É aquele plano B que eu falei para vocês, né? Muitas vezes o indivíduo tem uma predisposição e a mediunidade seria para ele uma necessidade, caso ele se desviasse do seu objetivo principal. Ou ele tenha a fuga, porque a mediunidade, a gente lembra sempre, ela não é um trabalho que faz com que o indivíduo vá para um centro espírita fazer tal coisa. A mediunidade, na verdade, é uma percepção a mais que ele tem, que faz com que ele organize o seu modo de viver para conviver com a mediunidade de um modo equilibrado. Já que, pela lei de afinidade, ele vai perceber espíritos, ele vai sentir espíritos, ele vai ver espíritos. Então, se ele não mudar o modo dele ser, ele vai acabar sofrendo as consequências. Então, a mediunidade também pode ser provatória, expiatória ou missionária. Continuando, pessoal, deixa eu acelerar aqui agora, senão a gente não termina. De acordo com isso, diz Kardec, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado de espírito. Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito pode ser mais ou menos adiantado, constituem um princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Aqui tem um comentário de Kardec que a gente vai deixar passar. E vamos agora aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito Georges, em 1863 em Paris, se colocou como espírito protetor. Várias comunicações ele já apresentou lá na sociedade. Kardec publicou muitas delas lá na Revista Espírita. E ele trouxe uma mensagem: cuidar do corpo e do espírito. Vamos então a ela. Consistirá a perfeição espiritual a maceração do corpo? Ou seja, perfeição espiritual significa você largar seu corpo, negligenciar seu organismo, deixar ele de lado e viver somente as coisas do espírito? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de uma maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Ou seja, o espírito vem para o mundo material e, encarnando, se torna um prisioneiro da carne, já que ela apresenta tantas restrições. Se esse corpo físico se torna doente, essa prisão se torna muito mais dramática. Se ele mantém esse corpo físico saudável, ele sofre menos por estar encarnado. Então, o cuidado com o corpo físico é fundamental para analisarmos o estado de espírito. O estado de espírito do espírito, o seu estado moral. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio, ou seja, alguém que viva em plena harmonia entre corpo e espírito, é muito difícil de nós encontrarmos. Temos muitas filosofias hoje no nosso mundo, como por exemplo, filosofia, bom dia, Sussu, como por exemplo a filosofia oriental,
que fala sobre o yoga, sobre Tai Chi Chuan, sobre formas de alimentação saudável. Essas tradições orientais acabam nos proporcionando um equilíbrio muito maior. A própria meditação, a prática esportiva, mas as tradições orientais, de um modo geral, o que traz para nós como resultado uma longevidade significativa para os orientais, basta a gente perceber que fizeram uma festa de pessoas que já tinham atingido 100 anos no Japão. Tinha tanta gente que eles estavam ali se acotovelando. E se nós fizéssemos uma festa aqui no Brasil com pessoas que já tinham 100 anos, quantos convidados seriam? A expectativa de vida do brasileiro, de acordo com o último censo, é de 74 anos em média. No Japão eles estão com 84 anos. Então chegar aos 100 anos de idade é uma coisa fácil. E por que isso tudo? Pelo modo como eles vivem, por suas culturas, suas tradições, seus hábitos alimentares, hábitos do dia a dia. Então esse segredo do equilíbrio é hoje apresentado para nós por essas tradições orientais. E aqui no mundo ocidental nós temos ainda esses hábitos de vivermos desesperadamente. Pois é, Bra, já está fazendo hora extra, hein? Vamos ver até onde você vai. Dois sistemas se defrontam nesse caso. Os dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Os ascetas, a gente já estudou sobre isso, são aqueles indivíduos que querem se elevar espiritualmente, negligenciando o corpo. Os faquires, né, aqueles indivíduos que martirizam e sacrificam seu corpo, com marcas, com cortes, com posturas, né? Tem até um indivíduo na Índia, se eu não me engano, que ele está há 40 anos em pé. Então ele dobrou assim a perna, apoiando no joelho, na lateral, e a perna dele ficou até atrofiada. O outro com o braço levantado. Há décadas que ele não baixa o braço, só para mostrar a capacidade do espírito. O outro que não toma banho. O outro que se mortifica com cortes, perfurações, marcas, para mostrar as qualidades do espírito. E, em compensação, nós temos os materialistas. Academias, dietas, cirurgias plásticas. Aliás, o Brasil é campeão mundial de cirurgias plásticas. Não corretivas, mas estéticas. Implantes de silicone, lipoaspiração, ajustes em detalhes para cultuar a beleza física. Então temos esses dois sistemas. Aquele que valoriza o espírito negligenciando o corpo e aquele que negligencia o espírito valorizando o corpo. Duas violências quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a ciência de viver? Então, entre esses dois extremos, nós temos aqui aquela variedade quase incontável de formas de viver, que valoriza mais ou menos um, valoriza mais ou menos outro. Então, qual é a fórmula para viver de um modo saudável? Nós vemos muito isso nos programas que passam na televisão, que falam, por exemplo, assim: vamos falar hoje sobre vida saudável. Vamos chamar um educador físico, vamos chamar um nutricionista, vamos chamar um médico. Ninguém fala do espírito. Então, vida saudável para nós é exatamente ter uma vida orgânica saudável. O interior fica negligenciado. Então, a doutrina espírita, utilizando aquela ideia do homem integral, trazido por Joana de Ângeles, traz para nós 5 aspectos importantes que caracterizam a saúde de um indivíduo. A sua saúde física, a sua saúde psicológica, a sua saúde social, a sua saúde espiritual e a sua saúde espírita. Física, o organismo. Psicológica, emocional, sentimental, afetivo. Social, o ambiente onde ele vive, a sua família, seu trabalho,
sua cidade, seu país. Espiritual, a relação que ele tem com Deus voltando-se para dentro de si mesmo. E espírita, a forma como ele se relaciona com o mundo espiritual, com relação às suas afinidades, às suas companhias. 5 aspectos importantes a serem avaliados. Se negligenciar um deles, geralmente os outros acabam também sofrendo as consequências, naquele efeito dominó. Onde está, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para mostrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, ou seja, a necessidade da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis, da sua movimentação e tudo mais, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Uma pergunta importante, né? Você negligencia seu corpo, não cuida do templo da alma, e você então é menos egoísta, menos caridoso. Isso faz de você um espírito melhor? Em termos de conjunto? Certamente que não. Porque a sua reencarnação será menos proveitosa porque você não cuidou do instrumento que poderia manifestar com mais potencialidade as suas virtudes. Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, dominando o espírito na sua integralidade, certamente o indivíduo vai ter uma reencarnação muito mais proveitosa. O Tico até colocou: se considerarmos que um ladrão é obsediado por um ladrão desencarnado, esse ladrão seria um médium, o que ridicularizaria a questão da mediunidade ou não. A gente não pode confundir, Tico e Teco, mediunidade com influência espiritual. Médium é aquele que percebe a existência dos espíritos de uma forma ostensiva. Então você ser influenciado não faz de você um médium. Essa é a diferença. Agora você pode ser um ladrão e ser médium. Quantos ladrões cometem seus crimes e ficam ouvindo ali os seus parceiros de uma forma muito clara, instigando-a a cometer esses crimes? Então, mediunidade é o que é, independente das qualidades morais do médium. Como diz Kardec, se você sente num grau qualquer a presença de um espírito de modo ostensivo, você é médium. Finalmente, aqui para acabarmos então, concluímos esse nosso texto, né, do cuidar do corpo e do espírito. Eu quis fazer com vocês essa viagem pelo Livro dos Espíritos para lembrar a importância da reencarnação, para lembrar a importância e a influência que o corpo físico exerce sobre o nosso organismo e tudo mais, para chegarmos aqui nessa questão moral, de percebermos que os nossos hábitos vão, sem dúvida nenhuma, interferir no desempenho, no nosso desempenho aqui no nosso mundo físico, como espíritos que somos. Então fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, trazendo esse tema que é tão pouco explorado dentro do nosso meio. A gente não ouve, por exemplo, ou ouve com muitas limitações, educadores físicos, nutricionistas, falando sobre os cuidados do corpo, dentro de uma palestra espírita. Seria até estranho, você pega o cartaz e diz assim: palestra de hoje, nutricionista falando de tal, educador físico falando de tal. Não.
Mesmo quando o médico aparece, ele vai falar sobre depressão, ele vai falar sobre questões emocionais, mas ninguém fala do corpo físico. A importância dos cuidados que nós temos que ter da preservação desse nosso organismo. Chamar, por exemplo, um professor de educação física, um educador físico espírita, para falar sobre os cuidados do corpo físico, seria algo extremamente importante para uma sociedade, para uma comunidade. O nutricionista com os cuidados, instrutores, né, de técnicas de cuidados com o corpo físico, olha quanta coisa bacana que infelizmente acaba sendo negligenciado, fazendo com que o espírito aproveitasse melhor a sua reencarnação, tendo mais longevidade com qualidade. E não simplesmente vivendo ao Deus dará, estudando obras que falam do mundo espiritual, sem aprender sobre aquilo que trata do mundo material. Então está aí uma sugestão para vocês que frequentam centros espíritas, conversar com os seus dirigentes dizendo assim, escuta, traz um camarada aí para falar com a gente sobre esse tema. De imediato ele vai estranhar, mas ele vai falar assim,